Olá, boa tarde! O NT Sul desta sexta-feira, 9 de dezembro, já está chegando para te fazer companhia nessa hora do almoço. Hoje você vai ver uma reportagem especial falando tudo sobre a saúde dos cabelos, como tratar, como recuperar, qual o tipo do produto ideal e muito mais. E também te ensinar um teste caseiro bem simplesinho para que você descubra como está a saúde do seu cabelo. Meia Maratona de Cachoeira do Sul já é neste fim de semana e é evento não só para quem vai correr, mas para toda a família. Finanças e investimento no futuro das crianças. Você vai ver como se planejar para garantir um bom futuro para os seus filhos e entender por que é importante ensinar educação financeira para eles. Sexta-feira, você já sabe, é dia de comentário do veterinário Edson Salomão. Hoje, no quadro Vida Animal, eu vou comentar sobre a posse da doutora Cristiane Feldman como gestora voluntária na causa animal. Tem reportagem especial também para quem tem cachorro e gosta de viajar. Como você faz para viajar com o seu pet no carro? Sabia que tem normas para a sua segurança e a do animalzinho também? Pois nós vamos contar todos os detalhes. E a gente fala também sobre o Empatia E, uma organização criada e comandada por uma mulher que entendeu a necessidade de cuidar das famílias de pessoas com deficiência. Isso e muito mais você confere agora no NT Sul, que já está no ar. E a gente abre essa edição do NT Sul falando de um tema que é de interesse principalmente das mulheres. Nós vamos falar sobre cabelos, como identificar o nível de saúde dos fios, o que fazer para tratar, para recuperar esses fios e também qual o tipo de produto que é adequado para isso. A Lena Caetano mostra tudo para a gente agora. Você é o tipo de pessoa que sofre na hora de comprar shampoo, condicionador ou creme para o seu cabelo porque não sabe do que o seu fio está precisando, se de nutrição, hidratação ou reconstrução? E você sabia que para que você descubra isso é necessário saber qual a situação de porosidade do seu fio, se a porosidade é alta, baixa ou média, e que isso vai definir qual o tipo indicado de produto e de tratamento que você deve adotar para ter uma saúde capilar adequada. A gente vai falar sobre isso a partir de agora e também te ensinar um teste caseiro bem simplesinho para que você descubra como está a saúde do seu cabelo. A gente vai contar com a ajuda da Simone, que há 30 anos atua como cabeleireira e no dia a dia se depara com todos os tipos de cabelos. O cabelo em si, ele tem as suas camadas cuticulares, né, que variam de 6 a 12 camadas cuticulares. E essas cutículas estando abertas são o que determina o nível de porosidade. Então, geralmente, tu usa um shampoo e tu usa uma máscara e um condicionador. O condicionador é o único que tem a capacidade de fechar as cutículas. E muitas vezes ele não consegue por determinados atritos, ou atrito de mão, ou produto, ou processos químicos, é o que determina a porosidade do cabelo. Na verdade, a porosidade determina a saúde do fio. Exatamente, a saúde do fio. A porosidade é a saúde do fio. Resumindo, o cabelo está poroso quando, por algum motivo, tem dificuldade de absorver água e nutrientes. Assim, o fio se torna seco, sem brilho, embaraça muito, fica cheio de pontas com o conhecido aspecto de palha e quebra facilmente. Ou seja, o fio está fragilizado e precisa de socorro. E os cabelos ondulados e crespos são os mais atingidos. Só que para tratar do jeito certo é preciso saber qual o nível de estrago do fio. Gente, para saber qual a condição do seu cabelo, a porosidade do fio do seu cabelo, existe um testezinho bem fácil de se fazer. Para isso precisa de um copo de água e um fio de cabelo. Esse fio de cabelo tem que estar lavado, tem que ser limpinho, livre de resíduos e seco. Aqui a Simone já secou uma mecha do cabelo da Jonis e vai agora extrair um fio de cabelo para a gente começar a fazer esse teste. Esse fio de cabelo tem que ficar em torno de 10 minutos aqui no copo d'água. Você só coloca este fio ou então alguns fios de cabelo, né, Simone? O fio é bem comprido, coloca ali. Coloca ali, ele vai entrar, ele vai mergulhar ou vai ficar hidratado na superfície, no meio ele vai precisar de nutrição e se ele afundar a gente precisa de uma reconstrução. Conforme o comportamento do fio diante da água é a situação dele. É a situação do fio. Conforme o que acontecer aqui,
Nesses 10 minutos é o que vai determinar o que eu vou fazer no cabelo dela. A Janes frequenta o salão regularmente, mas em casa também dá atenção especial aos cabelos. E o resultado do teste dela confirmou isso. O fio ficou próximo da superfície do copo, indicando baixa porosidade, ou seja, o fio está com as cutículas seladas. Regularmente eu corto ele a cada 3 meses, né? Eu tiro as pontinhas dele e eu uso produto bom, né? Assim, faço todo um cronograma, né? Que precisa para o cabelo, né? Como mesmo a Simone falou, a gente tem que cuidar o cabelo, né? Até mesmo a tua alimentação, processo de lavagem, tudo isso tu tem que cuidar. Se tu cuida, tu tem um efeito maravilhoso no teu cabelo, né? E nem sempre só no salão, né? Não, nem sempre só no salão, porque hoje nem todo mundo tem dinheiro para toda hora no salão, né? Mas assim, tu comprando um produto legal e tratando em casa, consultando com a tua cabeleireira, né? O que melhor é para tu usar, beleza, tu vai ter um resultado fantástico. O teste do fio de cabelo tem 3 possibilidades de resultado. Fio de cabelo na superfície da água indica baixa porosidade, ou seja, a cutícula está fechada e não perde água e nutrientes, mas também não deixa entrar no fio, precisa hidratação. Se o fio afundar até o meio do copo, está com porosidade média e cutículas levemente abertas. A saúde do fio se mantém com nutrição. O fio no fundo do copo indica alta porosidade e que as cutículas estão abertas ou danificadas, sem poder de retenção de água e nutrientes. É preciso o tratamento de reconstrução capilar. Os cuidados envolvem o uso de shampoo, condicionador e investimento em um creme de qualidade. Tu até corrige em casa. Vou usar máscaras de boa qualidade, vai enluvar o fato enluvar. É massagear o fio. Aí tu vai conseguir tratar em casa, mas associada a marcas boas e a produtos de boa qualidade. Independentemente do tipo de porosidade do cabelo, do nível de porosidade, sempre tem que ter aquela manutenção e aquele tratamento. Sempre. Condicionador tem que ser usado sempre. Tem gente que diz, não use condicionador porque o meu cabelo é oleoso. Condicionador tem que ser usado sempre. É o que dá condição de penteabilidade do teu cabelo. A máscara é para tratamento e o shampoo para limpeza. Existem máscaras de reconstrução. Quando se fala em máscara de hidratação, é somente reposição de água, já diz hidratação. É somente reposição de água. Nutrição, tu repõe os óleos. E a reconstrução é quando precisa entrar lá, precisa ter nanopartículas entrar lá dentro do teu fio, do córtex do fio, tratar lá para tu ter uma condição mais saudável de fio. É algo mais contínuo? Mas não, às vezes tu faz um cronograma capilar, tu faz uma hidratação numa semana, uma nutrição na outra, uma reconstrução. E assim tu vai indo, até tu recuperar esse fio. E para finalizar, a Simone dá mais uma dica importante. Shampoo tu nunca deve usar o mesmo por muito tempo, né? O cabelo vai viciar, não. O cabelo vai captar daquele shampoo, daquele nutriente, o que ele precisou, depois ele não vai, ele já supriu, não tem porquê. Aí tu tem 2, 3 kitzinhos de shampoo no teu banheiro. Tu usa um hoje, 2 semanas consecutivas tu usa o mesmo, depois na 3ª semana tu já vai trocar. Entendeu? Tu precisa dar isso pro teu cabelo, e assim é a máscara, e assim é o condicionador. O condicionador é só para alinhar o fio, né? Só para fechar a cutícula. Mas a máscara precisa, sim. Tu precisa fazer a manutenção do teu cabelo. Ele precisa também de um cardápio diferente de nutrientes. Precisa. Quem gosta de comer só arroz e feijão, né? Quem gosta? Aí depois é só bater cabelo. Só bater cabelo. E fica lindo. Isso aí, muito legais as dicas, né? Então, bora já ver se esses cabelos estão saudáveis e, claro, cuidar deles direitinho. Gente, já é nesse domingo a corrida de rua em meia maratona aqui de Cachoeira do Sul. Então, se você gosta dessa prática esportiva, essa é a programação ideal, só que vale para a família toda. Confere os detalhes na reportagem. No domingo, dia 11, vai acontecer em Cachoeira do Sul uma corrida de rua em meia maratona. A saída será do Chateau d'Eau, com um percurso de esporte e qualidade de vida.
E o percurso total engloba 21 quilômetros de muita corrida e esporte em Cachoeira do Sul. Nós criamos a associação, então o pessoal da direção, criou a associação faz 3 anos, já com o intuito de buscar eventos esportivos para a cidade, tendo em vista que o poder público fica limitado e tem todas as deficiências. Então nós criamos a associação há cerca de 3 anos e desde então a gente vem com esse intuito. Como a pandemia nos prejudicou bastante, a realização de eventos, tudo, a gente conseguiu subvenções junto aos vereadores para fomentar a associação, desenvolver a associação. E aí então para esse ano a gente conseguiu a realização da Copa de Ciclismo no início do mês de novembro e agora para dezembro então a meia maratona da cidade, que há muitos anos não existe, não existia uma meia maratona na cidade. Nós já temos até o momento, nós já temos mais de 100 inscritos e pagos, confirmados, inscrições. Então para uma corrida paga, com inscrições pagas na cidade, isso se torna muito gratificante, porque vem gente de várias cidades do nosso redor e que costuma correr, se mostrou interessado em participar e prestigiar o nosso evento, que é um evento da cidade inteira. Inclusive a gente conseguiu conciliar na data que tem a Semana de Cachoeira e conciliar vários eventos que vai ser relacionados ao aniversário da cidade. E o evento vai reunir público de todas as idades, unidos pelo esporte. Quem quiser participar então conosco aqui da festa, perguntas, vai ter corrida aqui, desincentivar as crianças para correr pelo WhatsApp também, pelas nossas redes, pelo link da CJ. A gente está respondendo vários questionamentos. Sempre é tempo, vai ter quartetos 40 mais, master. Não tem idade para começar. Eu estou cada vez tentando inserir mais o público feminino também nas provas, que aos poucos está crescendo, às vezes falta um pouco de encorajamento, mas nunca falta tempo da gente começar, e fortalecer esse esporte que só traz coisas boas para a nossa vida aqui. Então tem a questão do infantil, da criança, tem 40 mais, tem para mais idades também. Tá na hora de se mexer, o verão tá aí, Se mexer, agora é a hora. Se não vamos nos preparar para esse verão, pro verão que vem, a gente já vai estar pronto. E o percurso vai compreender um trajeto pelas ruas de Cachoeira do Sul em etapas e níveis. Então o percurso consiste, a largada seria aqui, o pórtico vai ficar ali mais ou menos. Aí o pessoal pega essa rua em direção a 7, do lado da Corsã. Aí pega a 7 de setembro, aí sobe a Davi Barcelos até lá Bento Gonçalves. Da Bento Gonçalves dobra na Júlio à esquerda, desce a Júlio, pega a Saldanha, vem em direção a Félix da Cunha, vai dobrar à esquerda, depois dobra à esquerda na 7 de setembro e faz o contorno na praça, passando pelo ponto de transição que vai ficar aqui nesse local aqui do Chateau. Seria uma volta para o pessoal do quarteto, aí 4 voltas para o pessoal da meia maratona, mesmo trajeto. Percurso total de 21 quilômetros. 21 quilômetros, E como é que vai ser no dia, por exemplo? Quem tem curiosidade pode vir aqui até para se ambientar, Daqui a pouco quem está assistindo tem aquela vontade, eu quero começar a correr. Tá na hora, Sim, pode vir, vai ter eventos. Tá aí então o convite, Bora correr. Ou então, bora dar aquele apoio moral para quem vai participar aí da meia maratona. Bom, eu quero falar agora com quem tem filhos pequenos. Você está investindo no futuro do seu filho, no futuro da sua filha? Esse é um grande passo, E pode parecer bem complexo. Aí a pergunta que fica é, como é que eu faço isso? Na reportagem a seguir, você vai entender a importância desse passo, saber como fazer isso e compreender também a necessidade de ensinar educação financeira para os seus filhos. A reportagem é de Soane Andrade. Todo pai e mãe ou responsável por uma criança sonha dar um futuro feliz, com segurança e cercá-la de cuidados e muito amor. Mas essa criança vai crescer. Ela vai planejar os sonhos e metas e tudo isso vai demandar recursos financeiros que serão decisivos para custear os planos desse futuro jovem e adulto. Mas e se esse dinheiro já estivesse sendo guardado desde quando esse bebê veio ao mundo? Certamente, esse planejamento financeiro a longo prazo seria menos turbulento ou com escassez de recursos. Eu tenho observado que quanto
mais o tempo vem passando, mais essa conscientização aumenta do investimento para o filho. Não somente pensando no filho, mas pensando que o pai lá na frente vai ter que pagar uma faculdade, o pai lá na frente vai ter que pagar um curso de inglês, o pai lá na frente vai querer fazer aquela viagem, família, com o filho. Então ele já começa a pensar desde o momento, desde o nascimento, a fazer esse planejamento a longo prazo. E tem outros pais que querem deixar também uma renda para os filhos, né? Então existem esses pais e cada vez aumenta mais essa procura. Mas esse preparo por parte dos pais deve ser feito observando alguns fatores importantes. O objetivo é a segurança para os filhos, mas primeiro para a família. É importante que esse pai tenha consciência que ele precisa primeiro formar a reserva de emergência dele, que é um valor que a gente precisa guardar para possíveis imprevistos que venham a acontecer. Antes de continuar, vamos entender como fazer essa reserva de emergência. Vamos supor que esse pai de família receba R$ 1.800 por mês e a despesa geral da casa seja de R$ 1.200. Isso inclui contas de água, luz, internet e alimentação. O alvo da reserva de emergência dessa família para 6 meses será de R$ 7.200 e de R$ 14.000 para 1 ano. Lembrando que essa reserva pode ser concluída de acordo com o prazo que esse provedor determinar. Você pode ir juntando aos poucos como puder. É ela que vai salvar a família caso haja algum imprevisto na rotina. E aí sim ele pode dar outros passos maiores. E eu sempre digo o seguinte, ele tem que pensar em se pagar primeiro, né? Só para entender o conceito. Se ele deixar para investir o que sobra do salário dele todos os meses, né? Depois que ele der o dízimo, depois que ele ofertar, depois que ele pagar as contas, dificilmente vai sobrar alguma coisa. Então ele precisa ter uma ordem de prioridade para esses pagamentos. E aí, o dinheiro que ele vai investir todos os meses para o filho também precisa estar nesses objetivos. Dados recentes de uma pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio em junho deste ano apontaram que mais de 70% das famílias brasileiras estão endividadas. Um dos fatores é a falta de educação financeira, já que esses adultos de hoje não receberam esse tipo de educação no passado. Daí a importância de começar esse ensino ainda na infância. Mas essa nova geração de pais querem mudar esse quadro. E Ricardo é uma dessas pessoas. Ricardo, em que momento vocês decidiram guardar recursos para o futuro dos filhos e como têm acontecido esses diálogos de educação financeira com essas crianças? Na verdade, quando decidimos ter um filho, constituir uma família, eu e minha esposa, a gente já começou com algumas preocupações que todos os pais têm naturalmente. Então, quando minha primeira filha nasceu, a primeira decisão foi criar um plano de previdência privada para que ela pudesse, no futuro, ter um pouco mais de tranquilidade. Depois de um tempo, obviamente, as crianças começam a crescer, tivemos outros filhos, e aí a gente percebeu a necessidade de introduzir outras ferramentas para o desenvolvimento do que a gente chama de inteligência financeira, da educação financeira completa e do saber dos recursos. Então, no momento que a criança começa a pedir, eu quero isso, eu quero comprar, ou quero um novo brinquedo, a gente começa a interrogar se ela quer ou se ela realmente necessita disso, se é uma necessidade ou não. Começamos então a falar sobre orçamento familiar, a falar sobre decisões financeiras, compartilhar a vida financeira da família, e isso gerou algumas decisões que ao longo dos anos e com o passar do tempo eles acompanharam. Ricardo e a esposa buscaram dar aos filhos a educação financeira que não receberam. Com o passar do tempo, os pequenos aprenderam a fazer seus próprios investimentos. E hoje eles já têm um portfólio mais amplo do que seria de investimentos. Eles já tem uma parte que podem investir na poupança, que é o investimento mais tradicional, com menor risco. Eles também já fazem compra de algumas moedas estrangeiras, como principalmente o dólar, porque sabem que pode valorizar no futuro também. E também começaram com investimentos em bolsa de valores e em criptomoedas, que são investimentos de maior risco, mas também que nós acreditamos que seja importante para o processo de desenvolvimento dessa inteligência financeira.
E falando em investimentos, quais seriam os mais indicados neste cenário atual que vivemos? Um investimento que eu gosto muito, que assim que minha filha nascer, eu já vou começar a fazer para ela, eu já faço para mim, mas eu vou começar a fazer para ela, são as ações. Você pode abrir uma conta em uma corretora, primeiro abre a conta do responsável, né? E aí você abre a conta do menor de idade na corretora, e aí a conta dele vai ficar vinculada à sua e você vai poder fazer determinados investimentos. As ações é a menor fração do capital social de uma empresa. Então, quando você compra uma ação lá no home broker, na bolsa de valores, você se torna um acionista daquela empresa. E pensando que boas empresas, elas crescem ao longo dos anos e boas empresas também distribuem dividendos, o seu filho pode sim receber dividendos ao longo dos anos e essas empresas elas podem se valorizar e muito. Pensando aí em uma carteira para longo prazo, porque renda variável é longo prazo, ações é longo prazo, o que é longo prazo? Acima de 5 anos, você pode sim colocar boas empresas na carteira do seu filho, não somente na carteira do filho, mas na carteira do pai, só que com estratégias distintas, né? Após incluir a educação financeira na vida dos filhos, Ricardo percebeu grandes mudanças positivas, um caminho sem volta e cheio de benefícios para toda a família. A primeira é no consumo, então eles diminuíram o consumo, não pediam mais brinquedos e jogos e comida a todo tempo, então eles já sabiam que tinha um momento certo, quando ia comprar, por que iam comprar. Segundo, eles aprenderam o valor do trabalho, porque eles começaram a ter atividades que eram remuneradas e que nós remunerávamos essa atividade para que eles tivessem uma relação com o trabalho, então aprenderam que com o esforço eles podem conquistar e compraram algumas coisas assim, dedicadas ao esforço deles próprio. E a terceira e a mais importante é a importância do poupar. Então eles, sempre que iam receber no seu aniversário ou no final de ano, que comumente recebem presentes da família, ao invés de receber um brinquedo, eles pediam dinheiro e esse dinheiro eles faziam a poupança, o investimento deles para uma coisa maior que eles estavam planejando no futuro. Então, essas três coisas eu acredito que são as mais importantes do ponto de vista da educação financeira. Depois de ver um case real de educação financeira e investimentos para os filhos, resta-nos saber em que momento esses pais devem entregar os investimentos para os filhos que já estarão adultos e capazes de administrar esse recurso tão importante. Se você educou o seu filho ao longo dos anos, com certeza quando ele receber esse dinheiro, ele vai saber muito bem o que fazer com ele. Ele não vai chegar e gastar tudo de uma única vez. O equilíbrio financeiro, ele deveria ser um pressuposto básico de todas as famílias. Então, independente da classe social, a gente tem que ter o equilíbrio financeiro. Obviamente, o Brasil é um país desigual, tem muita desigualdade econômica, mas a gente tem que, dentro dos nossos recursos, daquilo que a gente acaba recebendo, saber administrar bem. E uma família que tem menos condições sabe administrar muitas vezes melhor do que uma família que tem muito mais condições financeiras. Mas a pauta da educação financeira ela deve permear o diálogo familiar. Gente, vez ou outra, o NT Sul fala sobre abandono de animais, que é um sério problema, especialmente aqui em Cachoeira do Sul e também em muitos outros municípios. Essa semana mesmo, nós mostramos aqui um caso de abandono de filhotes de gatos. E para evitar esse crime, é fundamental ter políticas que atuem nesse sentido. No quadro Vida Animal de hoje, o veterinário Edson Salomão fala sobre esse assunto e sobre possibilidades de melhoras na cidade. Cachoeira do Sul tem muita gente que gosta de animais, então nós sempre fomos muito bem servidos no que tange a respeito à causa animal, a pessoas para liderarem esse movimento, começando pelo nosso secretário Geraldo, né, Fogliarini, e por outras pessoas que já passaram pelo cargo, todas as pessoas assim, que entendem do assunto, isso é muito importante. E agora assumiu, há poucos dias, a minha amiga Cristiane Feldman, uma pessoa fantástica que há anos trabalha, milita nessa causa, na causa animal, e é conhecedora a fundo
dessa questão tão importante para uma sociedade. É importante porque os animais soltos na rua são um grande problema para a população, é um problema grave de saúde pública. E esses animais estão na rua porque as pessoas abandonaram. Então, o discurso que eu assisti da Cristiane, achei ela muito positiva e com umas ideias brilhantes, principalmente no que diz respeito a não tornar o SEMPRA um depósito de animais. O SEMPRA, segundo a intenção da Cristiane, que eu acho que sempre foi de todos, mas não é fácil conseguir isso, é de que ali seja um local de passagem, que os animais ficam ali por um determinado tempo e depois eles sejam adotados. Só que nós temos de saída um problema, são 350 cães lá, então vai ser uma coisa que ela sozinha, como ela falou, né, eu achei muito legal pedir ajuda para todos, a começar pelo prefeito, que confirmou o apoio, de que todo mundo se una para que se consiga chegar a um resultado feliz, né, para os animais. Porque ali, como estão, com certeza eles não estão bem acomodados. Por mais que se cuide, que dê ração, que tenha veterinário, na minha opinião, eles estão melhor soltos na rua, né, em termos de qualidade de vida, do que num local confinado, 350 animais. Então, por mais que se cuide, não é uma coisa assim que seja agradável para quem vai visitar o SEMPRA. Mas a gente tem que entender que isso é um mal necessário. Nós não podemos deixar esses animais soltos, porque isso aí pode causar um problema de saúde pública. Atropelamentos, transmissão de doenças, zoonoses, né? São coisas bastante graves para uma população. E se todo mundo estender a mão, como aconteceu de pessoas atropelarem um animal e irem espontaneamente na minha clínica, saquei, eu atropelei esse animal, eu quero que o senhor faça tudo para salvar esse animal, depois vou vir aqui acertar. Voltou lá para resgatar o animal, acabou adotando esse animalzinho. E assim, todos os dias, assim, acontecem alguns casos assim, muito emocionantes de pessoas sensibilizadas e que socorrem os animais. Ao contrário de alguns que só sabem levantar o telefone e dizer, olha, tem um cachorro caído aqui na frente na vitrine da minha loja. Eu disse, não, mas não é assim que funciona. Aqui é uma clínica particular, todos os veterinários aqui de Cachoeira colaboram, mas todos têm seus compromissos. Todos têm que pagar os seus funcionários no fim do mês. As pessoas têm que entenderem que a prefeitura não tem nenhum animal que seja dela, né? A prefeitura não comprou nenhum cachorro, não tem nada. Ela está fazendo recolher esses animais de pessoas que abandonaram esses animais. O abandono de animais é crime, isso é maus tratos. Então, nós temos que nos unirmos para que a Cristiane consiga fazer uma boa gestão voluntária, que junto com toda a equipe do SEMPRA, que é formada por pessoas dedicadas, a começar pela Lúcia, pelo meu colega Pedro Schlabitz e os demais funcionários, Saúl, toda aquela turma, o Fábio, todo mundo que trabalha lá, são pessoas que se dedicam, mas que sozinhos não vão conseguir esse resultado feliz que todos nós almejamos. Até a próxima. E é hora de fazer um rápido intervalo aqui no NT Sul. Na volta dos comerciais, você confere a previsão do tempo para o fim de semana em Cachoeira do Sul. E ainda, hoje tem reportagem especial para quem tem cachorro e gosta de viajar. Como é que você faz para viajar com seu pet no carro? Você sabia que tem normas para a sua segurança e do animalzinho também? Nós vamos contar todos os detalhes. E a gente fala também sobre o Empatia-E, uma organização criada e comandada por uma mulher que entendeu a necessidade de cuidar das famílias de pessoas com deficiência. O NT Sul volta já já. E o NT Sul já está de volta aqui na telinha da sua TV Cachoeira, da TV Novo Tempo. Boa sexta-feira para você. Obrigado por estar com a gente aqui nesta hora de almoço. Bom, e é hora de ver agora como fica o tempo neste fim de semana, aqui em Cachoeira do Sul. Confere aí.
Sexta-feira é o dia previsto pelos meteorologistas como o mais quente da semana em todo o estado do Rio Grande do Sul e, portanto, também em Cachoeira do Sul. O predomínio é de sol desde cedo, mínima 18 graus e máxima 37. Sábado tem previsão de chuva, mas o sol aparece entre nuvens. Temperatura mínima 26 graus e máxima 32. No domingo também tem previsão de pancadas de chuva, mas na maior parte do dia deve ter sol entre nuvens. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima não passa muito dos 30. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. A sexta é o dia mais quente da semana, com temperaturas passando de 40 graus em algumas cidades gaúchas, conforme a Climatempo. O Rio Grande do Sul passa por uma onda de calor intenso e também de umidade relativa do ar baixa. O tempo fica firme, sem chuva, na maior parte do estado. No entanto, há previsão de pancadas fortes isoladas na campanha, na fronteira oeste, na região central e no noroeste. A umidade relativa do ar deve ficar abaixo do recomendado, que é de 40%, e isso ocorre em todo o estado do Rio Grande do Sul. Na fronteira oeste, no sul e na região central, a previsão é de que os níveis fiquem ainda mais críticos, menos de 20%. São indicados cuidados para que a condição climática não prejudique a saúde. E agora nós vamos ver as temperaturas máximas previstas para hoje em algumas localidades. Na capital, Porto Alegre, região metropolitana, 38 graus. Em Uruguaiana, fronteira oeste do Rio Grande do Sul, 41 graus. Na região norte, em Passo Fundo, 35. Na região central, em Santa Maria, 38. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 35 graus. Também 35 em Pelotas e Rio Grande, na região sul. Dia quente em Cachoeira do Sul, especialmente em Cachoeira do Sul, mas também em todo o estado nesta sexta, né? Gente, um estudo menciona que 80% dos donos de cães costumam levar os bichinhos em viagens ou nos seus passeios. Só que apenas 16% desses condutores usam um sistema adequado de retenção e de segurança do pet. E isso representa risco para o animal e para todos os ocupantes do veículo. Uma situação que se destaca principalmente nesse período de férias, que já está começando, né, de passeios e também de viagens. 11% dos acidentes de trânsito estão relacionados a distrações internas no veículo. A presença de um bichinho de estimação pode ser um desses motivos. Quem tem ou gosta de animais sabe que é praticamente impossível ter um por perto e não querer afagar, brincar, chamegar. De olho nisso, a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, a Abramet, elaborou uma diretriz com regras para transporte seguro e correto de pets em veículos, com foco também na prevenção de acidentes pela distração do condutor. Segundo pesquisa realizada pela empresa Car Rental de locação de carros, junto a clientes que não usam contenção adequada dos cães, 41% sobem no colo do proprietário enquanto eles dirigem, 27% dão patadas ou cutucam, 11% bloqueiam a janela do lado do passageiro durante o deslocamento do carro, 9% ficam de pé no console central para colocar a cabeça para fora do teto solar e 2% interferem na alavanca de mudanças de marcha. Esses estilosos e mimados cãezinhos aqui integram uma família de 5. Onde a família do Sérgio e da Adriana vai, eles vão junto, mas com todo o aparato para a segurança de todos e prevenção de acidentes. Eu pego o cinto de segurança. Nosso cinto do ser humano, eu passo por cima deles. Na própria caixinha deles, né? Eles vão na caixinha daí? Sim, vão bem cuidados, né? Mesmo por causa da fiscalização, né? Se atacar nós estiver com eles sem nada ali atrás, nós somos multados. Tem todo esse cuidado. E o cuidado deles também, né? Que Deus o livre um acidente, eles ficam seguros. Eles dormem, eles acordam, eles comem. A gente fez uma viagem longa com eles. Muito longa pro Rio de Janeiro. Rio de Janeiro de carro? Nessa aqui. Tu não vai acreditar, claro, a gente posou. Lugares, né? Aí, e como é que foi o comportamento deles? Não, tranquilo, a gente viajava, cada 2 horas a gente parava, deixava eles ir no banheiro e coisa assim, tranquilo. A gente reclina o último banco ali e dá o espaço para eles. Aí eles ficam confortáveis, mas dentro das casinhas, né? Cada um no seu recinto? Cada um na sua casinha.
A gente já leva preparado para não ter problema, né? Na estrada. É muito tranquilo. O pet solto dentro do carro é perigoso porque ele pode pular, né? Pode pular no motorista, no colo, e o motorista se distrai. Isso aí é rapidinho um acidente, né? Então a gente tem que ter todo cuidado para o pet não ficar solto dentro do carro. Até uma freada, o bichinho é levezinho, ele salta longe, quando vê tá batendo no para-brisa, né? O Scooby também é da trupe da Adriana e do Sérgio. É um cão já idoso e dócil, acostumado com o Gleidson, que nesse dia veio buscá-lo para consulta com o veterinário. Transporte de pets é o serviço dele. Por isso, o cuidado redobrado com o transporte e segurança desses clientes especiais. A gente observa que aqui tu tem gaiolas, tem gaiolas, tem as guiazinhas, guias. Eu tenho todos os acessórios para animais. Se precisar uma focinheirinha, quando o bichinho é brabinho, a gente botar, eu tenho ali também. Eu tenho material de pegar o cachorro quando ele é brabo, não deixa pôr a mão nem para botar guia, pega de longe, né? Então, tem que se preparar, né, para lidar com os bichinhos. Nem todos são mansinhos, né? Como o Scooby é tranquilo, ele já está acostumado e vem. Só tá velhinho, a gente pega no colo para ajudar ele a subir, para ajudar ele a descer. Então, vai tranquilo. Vai tranquilo. A Heloíse foi na pet shop buscar a Granola e a Estela depois do banho. Ela conta que as duas adoram passear de carro e admite que por vezes dá certas liberdades e que o agito das duas interfere sim na condução do veículo. Quando vai no carro, aí a gente tem que ter para prender, né, dentro do carro, que prende na guia e prende no cinto de segurança. Habitualmente elas não vão em caixa dentro do carro, vão no cinto ou na guia? Vão no cinto, sim. Nunca usei caixa. E se comportam bem? Sim, sim. Quando vai passear, assim, vai pegar a estrada, é no banco de trás. Elas são muito agitadas, como é que é o comportamento delas habitualmente quando entram no carro? Quando estão soltas ou coisa assim, tu acha que isso pode... Tem aquela teoria de que o animal distrai o condutor e que pode representar um perigo. Sim. Quando eu falo para elas, para a gente passear, aí elas ficam bem agitadas, né? Mas normalmente a Estela, que é a maior, ela vai deitada atrás, bem tranquila, ou vai na janela, né, esperando... Eu abro a janela, ela vai batendo o vento, mas sim, ficam bem agitadas, assim, principalmente a pequenininha, porque daí ela se move muito mais, né, dentro do carro se eu deixar ela solta, daí ela pula no meu colo, vai para o outro colo, então, assim, realmente atrapalha sim. Vem a Cássia e a Cindy. Oi, garota! Olha que linda! Doguinha Caramelo, tudo bem? Tudo bem. Esse cuidado todo com ela, é sempre assim, cada saidinha, é isso? Sempre. E é só pegar a chave do carro que ela já quer sair junto. É? Tu tá com ela há quanto tempo? 3 anos vai fazer já. Desde que ela era bebezinha. Peguei ela com 2 meses. Quando tu viaja, é uma preocupação a mais ou tu já é tranquila essa situação? A gente leva a caixinha junto, né? Ela não gosta muito. Até como eu te falava, agora a gente está fazendo uma nova adaptação. A gente vai colocar a coleirinha, aquela que engata no cinto do carro, até porque esse calor, para não deixar ela trancada na caixinha. Mas ela adora passear de carro. É só pegar a chave que ela quer ir junto. A caixinha, ela não é muito adepta, mas ela assim, ela gosta. Se numa situação hipotética, ela ficasse solta no carro ou tivesse acesso a ti enquanto condutora, seria uma distração para ti? Com certeza. Até a gente já teve algumas experiências não negativas assim, mas porque ela gosta de passear olhando a janela. Então, de início, nós até carregávamos ela no colo, né? Mas se torna um perigo, porque às vezes vê um cachorro ou vê um gato na rua, quer latir, quer brincar, né? Então, hoje a gente já toma mais esse cuidado, né? Só anda na caixinha. É mais seguro para todo mundo? Para todo mundo, tanto para quem dirige quanto para ela, porque Deus o livre, acontece alguma coisa, ela tá solta, pode voar, né? E tanto causar algum prejuízo para outras pessoas também, né? Então a gente opta pela caixinha, que é mais seguro, e o negócio para ela é estar andando junto e estar passeando. Já no dia seguinte, a Cássia cumpriu a promessa e comprou o cinto para a Cindy andar de carro. E parece que ela gostou. E é isso.
A grande regra geral editada pela Abramet diz que todo pet dentro de um veículo precisa de dispositivo de retenção para a segurança dele e dos demais ocupantes. Independente de questão legal, de lei, de multa, mas pensando na segurança do tutor, né, do proprietário, da pessoa que está dirigindo o carro, na questão do carro, e também do próprio animalzinho, né? Para os dois é importante que ele esteja seguro. Então, como que o animal vai estar seguro dentro do carro? Preso no cinto de segurança, não é no cinto de segurança do veículo, é o cinto de segurança especial para cães. Posso te mostrar um exemplo. Esse aqui, ó. Essa parte prende no carro e essa parte prende na peiteira do animal. E a gente sempre recomenda que seja a peiteira, porque em caso de frear, ele vai puxar o peito do animal e não a coleira, né? Isso é bem importante também frisar. Prevenir uma lesão no Prevenir animal. uma lesão. E, além do mais, previne que o cão também vá para frente do carro, do veículo, e atrapalhe o motorista, né? Então, o cinto de segurança ajuda dessas duas formas. Então, é sempre recomendado ou o cinto ou a caixinha de transporte. Aí o animal vai ficar fechadinho dentro da caixinha, no banco de trás do carro. E se for distâncias mais longas, o recomendado é fazer várias paradas, né? Para o carro, assim como a gente precisa esticar as pernas, eles também precisam. Então, dá uma caminhadinha, faz xixi, dá um pouquinho de água. Tem várias coisas hoje, né, no mercado para dar aguinha para eles, até de lamber ou colocar no potinho, para eles também se refrescarem. Mas é importante eles pararem, mas estarem seguros dentro do carro. A própria caixinha também é outro acessório que é bastante utilizado, né? E a caixinha, o uso dela, ficar solta nem pensar, né? Não, a gente coloca a caixinha e o ideal é que passe o cinto de segurança em cima da alça, porque daí ela fica fixa ali dentro também. Dentro do carro, eu digo, né? Dessa forma, é a melhor de todas as opções, com certeza. Além das caixas e de cinto de segurança, o mercado também oferece outras opções para o transporte de pets em veículos, como cadeirinhas ou cestinhos, grades de contenção e capa protetora para banco traseiro. Sempre vai passear, né? Nem que seja para vir tomar um banho ou para fazer vacina. Então, em algum momento, vai passear com esse animal. Então, é importante ter o cinto de segurança junto à caixinha de transporte. O Código Brasileiro de Trânsito não detalha formas de transporte de pets, mas penaliza o transporte de animais à esquerda do condutor, no colo, com a cabeça ou qualquer parte do corpo para fora do veículo. O Conselho Nacional de Trânsito terá acesso à inédita diretriz que determina regras para o transporte seguro de cães e gatos nos diversos tipos de veículos. A intenção e expectativa da Abramet é que o relatório ampare e amplie a legislação vigente na prevenção de acidentes. E você vê agora os principais fatos da notícia internacional no quadro Semana pelo Mundo. Milhares de pessoas foram às ruas em várias cidades do Peru para exigir novas eleições e a libertação do ex-presidente Pedro Castillo, detido sob acusações de rebelião e conspiração pelo Ministério Público peruano após um autogolpe fracassado. Os manifestantes exigem novas eleições e a renúncia da nova presidente, Dina Boluarte, que foi a vice-presidente de Castillo e se tornou chefe de Estado na quarta-feira. Castillo tentou dissolver o legislativo, fechar o Congresso e estabelecer um regime de emergência para governar por decreto, mas suas ordens foram desobedecidas pelo Congresso e pelas Forças Armadas. Policiais mexicanos resgataram 23 migrantes, a maioria venezuelanos, que tinham sido sequestrados enquanto se dirigiam para a fronteira com os Estados Unidos. O grupo, sequestrado enquanto era levado de ônibus para Ciudad Juárez, ponto de passagem para o território americano, foi interceptado nos arredores da cidade por homens armados, que feriram o motorista e os obrigaram a embarcar em 2 caminhonetes. Apesar dos ferimentos, o motorista conseguiu fugir e avisar as autoridades, que mobilizaram a operação. Mesmo correndo riscos como sequestros, agressões sexuais e abandonos no meio do deserto, centenas de milhares de pessoas tentam entrar a cada ano sem documentos nos Estados Unidos, alguns para pedir asilo. A justiça francesa vai emitir em 17 de abril de 2023 a sentença no caso do acidente do voo Rio-Paris, ocorrido em 2009.
A decisão foi anunciada quinta-feira pelo tribunal ao final do julgamento contra a Airbus e a Air France por homicídios dolosos. O voo AF447 mergulhou no Oceano Atlântico quase 4 horas após decolar do Rio de Janeiro. Seus 216 passageiros e 12 tripulantes perderam a vida na tragédia. A capital chinesa, Pequim, tem um retorno tímido à normalidade após flexibilização da política de Covid-0. O governo cedeu à pressão de protestos e aos impactos na economia. A China registrou nas últimas semanas uma onda de contágios de coronavírus, mas com um número de infectados muito pequeno para a população chinesa. 21 mil novos casos na quinta-feira, entre 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Um tribunal condenou esta semana a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, a 6 anos de prisão e a perda definitiva dos direitos políticos. Kirchner foi condenada por fraude e corrupção enquanto era presidente da Argentina, de 2007 a 2015, considerada culpada de administração fraudulenta em detrimento do Estado na concessão de obras rodoviárias na província de Santa Cruz, seu berço político. Apesar da condenação, a política não será presa por ter foro privilegiado. A decisão em primeira instância abre um longo caminho de recursos antes do caso ser finalizado. Um instituto criado com um único objetivo: acolher. O Empatia E é uma organização criada e comandada por uma mulher que entendeu, a partir de uma experiência, a importância de acolher e cuidar de quem cuida. Nesse caso, as famílias que recebem o diagnóstico de filhos com deficiência. E eu vou conversar agora com uma pessoa que descobriu, por experiência própria, que as mães precisam de tanto cuidado quanto os filhos. Parece um lugar comum, né, falar sobre isso, mas a gente acaba esquecendo que quem cuida também precisa ser cuidado. A Mônica criou uma organização, um instituto, que é voltado diretamente ao acolhimento, ao atendimento, ao suporte a mães de crianças especiais. Então ela está aqui do meu lado e a gente vai falar sobre essa experiência importante e decisiva para essas mães que, para além das cobranças que a maternagem já traz para a gente, que é mãe, essa dificuldade extra aí de se superar frente ao inesperado. É isso, né, Mônica? Boa tarde, obrigada por ter aceito o convite. Boa tarde, é uma honra estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada, eu que agradeço o convite de vocês. Então, é verdade, a maternagem traz com ela, né, uma série de desafios. E esses desafios a gente já está meio que acostumado que vai acontecer, né? Então, a mamada em livre demanda, o bebê que vai chorar muito, o bebê que vai ter cólica, o pouco sono, mas a gente não está acostumado a pensar de que, além dessas coisas, a maternagem pode também trazer para a gente um bebê que a gente chama de bebê inesperado, né? Que pode ser o bebê com síndrome de Down, com outras deficiências, e mais para frente também uma criança que vai desenvolver um autismo. Mônica, a tua experiência foi com bebês prematuros, né? Não foi uma experiência de um dos teus filhos ter alguma deficiência, alguma peculiaridade, mas tu vislumbrou em determinado momento uma mãe enfrentando isso e teve esse start. Tô certa? É verdade, eu tive 3 meninos prematuros. Os meus 2 caçulas ficaram um tempo na UTI neonatal e o meu caçula ficou 59 dias numa UTI pediátrica. E eu enfrentei um período de muito medo do desconhecido, muito medo do futuro e muito medo de dar conta de que eu não conseguiria dar conta da situação que eu estava passando. E é muito difícil porque mãe não pode questionar. Então, eu ouvi mais de uma vez que eu estava no melhor hospital do Brasil, que eu não tinha por que reclamar, que meu filho estava muito bem atendido. Esse tipo de coisa que a gente ouve é muito dolorida, porque a gente vai se calando, porque a gente vai começando a se sentir ingrata com a vida, né? Então, tá no melhor hospital, tá sendo atendido pelos melhores médicos, realmente, do que eu estou reclamando? Eu estou reclamando de todo o chão embaixo dos meus pés que está faltando.
né? E não estou sentindo ninguém para me ajudar a caminhar nessa falta de chão. A gente vai se enfiando numa concha e vai ficando cada vez mais sozinha. Acontece muito, né, Mônica, das pessoas receberem um diagnóstico do filho com qualquer particularidade. A gente inevitavelmente pensa, meu Deus, o que será que aconteceu? Será que eu errei em algum momento? O que eu posso fazer para compensar isso? E não, é uma particularidade daquela pessoa, assim como um nasce alto, outro baixo, um branco, um negro, um gordo, um magro. É um ser humano único e ele precisa daquele atendimento único e não tem nada a ver com a gente. Essa situação tem acontecido. A tua organização traz esse conhecimento, essa libertação sobre a responsabilidade daquilo que vem e fortalece a mãe a lutar junto com esse filho. Justamente, ela precisa ter muito claro de que ela não tem culpa da condição física ou da condição genética ou da condição neurológica do seu bebê. Aquilo simplesmente aconteceu. Ah, mas o meu filho não é um acidente, é o que a gente escuta. Meu filho foi muito querido. O seu filho não é um acidente, mas o que aconteceu com ele é chamado clinicamente de um acidente genético, um acidente neurológico. Então, são coisas pelas quais a gente não tem controle. Por eu não ter controle, eu também não tenho responsabilidade pelo que aconteceu. Se estava na minha barriga e o jogo deu ruim, a culpa do jogo ter dado ruim é minha. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ajudar essa mulher a deixar de lado. Não é culpa sua, não foi nada que você fez antes da gestação, durante a gestação, quando você era criança, não foi porque você brigou com a sua mãe, com a sua sogra, com o seu marido. Não, simplesmente aconteceu. O olho especificamente para essa mãe é indispensável. Como é que a gente pode, a partir da tua expertise, trabalhar isso dentro da rede pública de saúde, por exemplo? Existe alguma alternativa para que essa mãe também seja atendida para além das necessidades do filho? Tu acredita que é possível a gente avançar nesse sentido? Eu tanto acredito que é possível a gente avançar nesse sentido, que a gente tem um projeto de acolhimento que a gente está tentando implantar nas maternidades públicas aqui de São Paulo, nas públicas municipais. Não está sendo fácil, mas a gente um dia chega lá. Tudo que essa mãe precisa, a gente fica, é uma coisa muito difícil que eu preciso dar para ela. Não, você precisa emprestar seu ouvido para ela. Não é que nesse primeiro momento ela precisa de uma equipe médica, de uma equipe multidisciplinar, nada disso, né? Tudo que ela precisa é de alguém que a escute e que valide seus sentimentos. Como é que eu posso acolher essa pessoa sem aquele trocadilho? Mas tu tem uma casa boa, tu tem um emprego, poderia ter sido pior. Ninguém está fazendo comparativo aqui do que está ruim e o que está bom. Ela está precisando de um acolhimento naquele momento. Como que eu devo agir? Primeiro você pode perguntar para ela como é que você está. Porque todo mundo perguntou para ela como é que está o seu bebê. Ninguém pergunta para ela como é que você está, o que você está sentindo com tudo isso que está acontecendo. Quando você dá essa oportunidade para ela falar, você está abrindo uma porta muito especial para ela. E ela vai poder te falar tudo aquilo que ela está sentindo. E a gente vai só ouvir, a gente não vai julgar. A gente vai ser ali um ponto de apoio para ela. A gente fala de mães de crianças autistas, muitos são diagnosticados muito tarde, a mãe de repente ouve lá no grupo de mães, o fulaninho é estranho, né? O fulaninho não se integra, o fulaninho não acompanha a turminha, a professora eventualmente despreparada, a gente está avançando nisso agora muito recentemente, ele não consegue acompanhar a turma, quem sabe procura um médico, ou quem sabe ele vai para uma escola especial. O que a gente faz com essa mãe? Como é que a gente trata isso? Aonde que a gente errou, enquanto humanidade, que foi mais fácil dizer que isso é um problema, a gente tira da frente, ao invés de acolher e tentar resolver? Onde a gente errou, eu acho que eu posso dizer que a gente errou porque a gente nasceu ser humano, né? E o ser humano tem a sua questão ali de ser egoísta e de ser egocêntrico, né? Então, o problema do outro nunca vai ser o meu problema, né? Mas se a gente pensar que eu posso aprender com o problema do outro, ou que eu posso
me colocar no lugar do outro, para perceber como ele está se sentindo, né? A gente já começa ali a fazer um acolhimento. Quem consegue ter acesso ao Instituto e atendimento, informação, como é que funciona? Vamos dar esse serviço. Toda pessoa pode ter acesso ao nosso serviço. A gente tem o nosso site, a gente tem as mídias sociais, as pessoas têm acesso ao meu telefone pessoal. A gente também capacita outras instituições para fazerem esse trabalho de acolhimento que a gente faz. Quando o Instituto nasceu 8 anos lá atrás, eu falava que o nosso objetivo era um dia não precisar mais existir, porque ia ter gente fazendo acolhimento em todo cantinho do Brasil. Então, que o nosso trabalho, a gente teria cumprido a nossa função. Então, na verdade, é isso que a gente quer, capacitar outras pessoas, outras instituições, outras organizações, para que elas também possam fazer esse atendimento. Vamos encerrar esse papo com uma mensagem tua aí, a partir de tudo que tu tem vivenciado nestes 8 anos de Empatia E. Eu costumo dizer para elas que às vezes chove, né, na nossa horta, e às vezes chove muito e muito forte, e que junto com essa chuva vem a escuridão da noite, mas que vai chegar o sol de manhã cedo e que vai ficar tudo bem. Então, por mais difícil que esteja agora, se você arrumar alguém que caminhe com você nesse período de escuridão, você vai vibrar daqui para frente, porque o sol vai voltar a brilhar e vai deixar de sofrer, vai deixar de chover. Eu acho que se a gente pensar que amanhã é um outro dia e que o amanhã traz para a gente todas as oportunidades de recomeços, né, a vida vai ficar mais leve. Isso mesmo, né? Um trabalho muito bonito e nós precisamos desse tipo de ação, né, gente? Que pensa em quem às vezes é esquecido. Super importante isso. Bom, e o NT Sul desta sexta-feira está chegando ao fim, mas na segunda-feira a gente está de volta ao meio-dia. Muito obrigado pela sua companhia ao longo de toda essa semana. Uma ótima tarde para você, um excelente final de semana. Fique com a Novo Tempo e eu te espero por aqui na segunda. Tchau!